queridos irmãos da Igreja Batista da Coroa. Uma alegria poder dividir esse tempo aqui com os irmãos, especialmente nesse mês, que é o mês em que nós nos dedicamos a meditar, a aprender e a aplicar mais sobre os princípios bíblicos relacionados à família. E eu trago nesse devocional um trecho da palavra que está em Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou pedir a você que está me acompanhando que abra também a sua Bíblia. Eu vou ler na versão NVI, dos versículos 4 até o versículo 9. Diz assim a palavra: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes de sua casa e em seus portões. Essa palavra, ela é clara, ela é direta a nós, pais. Trata-se especificamente de uma responsabilidade pessoal e intransferível dada por Deus a cada um de nós, que é pai e mãe. A nossa missão, sem dúvida, é gerar filhos espirituais. Para isso, nós precisamos, como está escrito na palavra, ter com muita clareza o sentido de que é uma missão que deve ser executada com persistência. E essa palavra persistência diz respeito a tempo, a paciência, a algo que não tem um tempo limitado. E essa persistência envolve paciência para que essa transmissão da nossa fé no senhorio de Cristo, para que o nosso amor que é dado ao nosso Pai seja transmitido de uma forma clara, de uma forma persistente, de uma forma contundente na vida dos nossos filhos. Como a palavra diz, precisamos primeiramente amar o Senhor. Precisamos ser pais espirituais, sem dúvida, sem maturidade cristã. É muito difícil executarmos essa missão. Em 1 João nós somos alertados a respeito disso. Eu vos escrevi pais, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Precisamos transmitir aos nossos filhos o conhecimento que temos a respeito de Deus. E o conhecimento a respeito de Deus, ele é obtido através das experiências que temos em nossa vida cristã. Essas experiências precisam ser compartilhadas junto aos nossos filhos, em todo o tempo. O que nós temos compartilhado com os nossos filhos? Existe um livro chamado Pais Espirituais Geram Filhos Espirituais. A dedicatória desse livro me chamou muito a atenção, porque o autor, ele dedica o livro a seu filho Daniel. E ele escreve dessa maneira: ao meu amado e querido filho Daniel, com quem compartilho riquezas que o dinheiro nunca poderá comprar. De fato, eu tenho compartilhado com meu filho, com a minha filha, a respeito de riquezas que o dinheiro não poderá comprar, em outras palavras, daquilo que é eterno, daquilo que não cabe nesse mundo. É essa pergunta que precisamos colocar diante de Deus nesse tempo. O que nos impede de compartilhar com os nossos filhos a respeito do que realmente importa, que é amar a Deus de todo o coração e é colocar o Senhor
no devido lugar em nossa vida, que é o lugar de senhorio que Ele deve ocupar, para que os nossos filhos possam caminhar seguros nessa terra. O que tem impedido a você pai, a você mãe, de compartilhar com seu filho a respeito dessas verdades, que é o que de fato vão fazer diferença na vida deles? Nesse momento pode ser que alguns de nós pode pensar que já falamos tanto ao coração dos nossos filhos, já semeamos ao coração deles com palavras, damos exemplos, nos esforçamos para sermos bons modelos de vida cristã, mas sem dúvida, a oração também é uma ação potente para que alcancemos lugares que às vezes palavras nem exemplos conseguem alcançar. Orar é agir. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desista. Persista, peça ao Senhor paciência. O Senhor é o principal interessado na vida dos nossos filhos. Ele promete estar conosco todos os dias, para que nós alcancemos nossos filhos e que eles também se tornem discípulos do Senhor. Nós temos a missão de tornar nossos filhos discípulos do Senhor. Portanto, a gente não pode desistir. A gente deve insistir. A impaciência, ela pode gerar desistência. Portanto, prossigamos pacientes, perseverantes nessa sublime tarefa. Vamos orar pelos nossos filhos? Nosso Senhor Jesus nos orienta, nós, pais, discípulos dele, que quando orarmos, devemos fechar a porta atrás de nós ao entrar no nosso quarto. E o nosso Pai, que nos ouve em secreto, vai nos recompensar. Quarto remete a um lugar de conforto, de descanso, que a presença do Senhor nos dá. Fechar a porta atrás de nós nos diz respeito a não nos distrairmos, a abrir mão daquilo que pode nos perturbar, tirar do foco. Meu querido, vamos entregar os nossos filhos ao Senhor, falar mais com o Senhor sobre eles, ouvir do Senhor instruções que certamente nos ajudarão no tempo da colheita. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada por esse momento em que abrimos a sua palavra, ela foi lida e te pedimos, Senhor, iluminação para que nós consigamos aplicar essa realidade na vida dos nossos filhos. Senhor, que a gente não transfira essa responsabilidade que o Senhor nos dá de semear no coração dos nossos filhos, noite e dia, dia e noite, dentro de nossa casa, que a nossa boca se abra de forma ousada, amorosa, eficaz, para transmitir, Senhor, a respeito do Teu reino, da Tua pessoa, para o coração dos nossos filhos. Senhor, nos dê capacidade, Pai, de persistir, sem desanimar. E que o Senhor mesmo, Senhor, nos capacite para isso, para que nós nos tornemos pais cada vez mais maduros espiritualmente, conscientes dessa missão que é nossa e que o Senhor nos delegou. Em nome de Jesus eu te peço que abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, nesse mês tão especial. Amém.